Boa noite amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma live especial das palestras de Jerônimo Mendonça. Vanessa chegou aí conosco, boa noite, seja bem-vinda. Vamos entrar aqui também pelo nosso perfil particular para que a gente possa acompanhar e ver se tudo está fluindo bem, não é? Bem-vinda. Perfeito, a Clara chegou também conosco. Ari, boa noite, amigo. Valéria. Silvia, boa noite, Silvia. Com perfil novo, né, Silvia? Mas faz parte da vida, né? Leninha chegou também. Boa noite, Leninha. Vamos mandar os nossos aviãozinhos então. Enquanto vocês... Fer Torres chegou também, boa noite. E aí nós vamos mandando os aviãozinhos. E aí a gente vai aguardar o nosso convidado, o nosso amigo Dinei, o baiano espírita. Dani Pedraza, boa noite, querida, seja bem-vinda. Parabéns pela live desta manhã. Uma live tocante, com um tema não tão menos tocante, né? Tocando em frente. Vamos mandando os aviãozinhos aqui, para que a gente possa, daqui a pouco, dar início, aguardando o nosso convidado, né? Sem o convidado, fica difícil, né? A Sônia chegou também, boa noite, Sônia. Sueli também, boa noite, Sueli. Vamos ver... Dando os aviãozinhos aqui mais devagar, para que a gente possa fluir aqui, aguardar o convidado, né? Sem o convidado tem live. Aí a gente fala, voltamos amanhã no mesmo bate-horário. Não, amanhã a gente volta sim, mas se Deus quiser, num outro projeto, né? Um projeto amanhã, dando start do novo livro que nós vamos conversar, que é este livro, Nos Albores da Imortalidade, a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual. E amanhã o start do projeto com a nossa querida Márcia França, que é presidente do Centro Espírita Ceareiros de Jesus. Dinei já chegou, boa noite, Dinei. Já te chamo, já te adiciono, tá? Então amanhã teremos a presença da nossa querida amiga Márcia França, presidente do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, da cidade de Tuiutaba. Márcia França, que conviveu muito com Jerônimo Mendonça, então vai ser uma alegria contar com a presença dela, falando da sua experiência de vida com Jerônimo Mendonça, encarnado, e quais foram as impressões da nossa amiga também em relação ao livro. O Gleison chegou também. Gleison, boa noite, seja bem-vindo. Então vamos só acabar de mandar os aviõezinhos rapidinho para a gente já fixar o comentário e trazer o Dinei aqui. Dinei, ele é um apreciador da culinária baiana. Ele mora aqui, meu Deus do céu, agora sumiu o nome da cidade dele. Caeté. Bom, vamos aguardar o Dinei, que ele já vai falar certinho de onde ele é. Vamos trazer o Dinei aqui. Cadê o Dinei? Vamos achá-lo. Achei que tá também a nossa garganta, né? Aguardar o Dinei. Morgana, boa noite. Seja bem-vinda também. Gleide chegou também. Boa noite, Dinei. Olá, boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Que bom te encontrar por aqui. Igualmente. Boa noite. Opa, deu certo. Aqui estava testando aqui, se estava fluindo bem. Olá, boa noite. Tudo bem? Deu certo, Dinei. Só estou testando o áudio também para ver se está tudo em ordem aqui. Tá certo. Gente, eu vou cumprimentar a todos de um modo geral, porque agora com o nosso convidado fica um pouco mais difícil para a gente estabelecer só às vezes algum comentário, alguma situação muito particular que a gente possa estar fazendo o cumprimento individual. E nós estamos aqui com um querido amigo
Dinei, qual é o nome da sua cidade mesmo? Caetité. Caetité, interior da Bahia. E eu falei que o Isso. Dinei, ele é um profundo apreciador da culinária baiana, sobretudo da pimenta, né, Dinei? E eu Exatamente. conversávamos uma vez, eu e o Dinei, falava de que eu gostou muito da pimenta tabasco, ele fala que para ele tabasco é como se fosse ketchup. Exatamente. Tem gente que coloca pimenta em tudo aí. Dinei, bom dia não, olha só, estou atrapalhado. Boa noite, meu amigo. Gostaria que você se apresentasse, falasse quem é você, o que você faz dentro do movimento espírita e agradecer já de antemão a sua participação aqui conosco. Então, boa noite, meu amigo Luiz. Boa noite a todos que estão assistindo a nossa live neste momento. Para quem não me conhece, sou Dinei Lima, né, administro o perfil lá Baiano Espírita, aqui no Instagram. E costumo postar algumas mensagens espíritas, fazendo algumas lives. Não tem um dia fixo, né, por conta do meu trabalho, mas eu faço algumas lives a respeito do livro Sem Medo de Ser Feliz, de José Carlos de Luca. E também posto algumas radionovelas, né, que eu acho que também é uma das formas da gente contribuir e divulgar a doutrina espírita, que é através das radionovelas. Porque muitas pessoas, às vezes, não têm a condição de estar lendo um livro, né? E a radionovela não, ela tem a oportunidade de, enquanto você está ouvindo ela, você pode estar fazendo seus afazeres em casa, pegando o carro para ir para o trabalho, enfim. Então é isso. Moro aqui no interior da Bahia, além do perfil do Instagram, eu faço parte também do grupo espírita, do Centro Espírita Aristide Espínola, que foi um dos primeiros fundadores aqui na minha cidade. E aí eu atuo lá também como palestrante, nos estudos, e é isso. E o que eu admiro bastante também, Dinei, no seu trabalho, é que você faz umas postagens de temas muito oportunos, às vezes com carrossel, e vai trazendo lições preciosas que nós já tivemos até a oportunidade de repostar. Um trabalho muito bonito que você faz também. Eu admiro bastante seu trabalho, viu, Dinei? Obrigado. Eu não tenho mais tempo para isso, mas sempre quando eu tenho aquele tempinho, eu tento montar algumas coisas para futuramente eu estar postando. Né? Mas por enquanto eu Mas dei muito uma bom. parada, mas eu quero retornar novamente. Dinei, como nós conversamos, né, eu gostaria que a gente combinou de você fazer a prece inicial e eu faria a final. E aí depois nós vamos conversar sobre essa palestra que Jerônimo Mendonça fez no ano de 1987 na cidade de Jaboticabal, interior de São Paulo, próximo aqui de Araraquara, cerca de 70 quilômetros, e foi no Centro Espírita Caridade e Fé. Então, gostaria de nos conduzir à prece para depois a gente começar, né? Então vamos lá, eu convido a todos para neste momento fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração e buscarmos elevar os nossos pensamentos ao alto, rogando. Deus, Pai de amor e de misericórdia, aqui estamos reunidos em pensamentos, reunidos em Teu nome, filhos do Teu amor. Carregamos em nós a Tua centelha divina. Ajuda-nos, ó Pai, a transmitirmos cada vez mais essa centelha divina. Ajuda-nos a compreender, a buscarmos os entendimentos, à luz da doutrina espírita, para que possamos, ó Pai, de fato, buscarmos gradativamente o desprendimento dos bens materiais, tendo o discernimento e a compreensão dos bens materiais que confiastes a todos nós. Que com a permissão e a presença dos bons espíritos e do nosso amado Mestre Jesus, possamos dar início a este momento de reflexões. Que assim seja. Que assim seja. Nós tivemos a grata satisfação, né, Dinei, de contar com um trabalho
grandioso da nossa querida amiga Clara, que tão gentilmente tem se dedicado a fazer a transcrição das palestras que Jerônimo Mendonça fez. Palestras que foram gravadas nos anos de 1986 a 1989 e em fitas cassetes que depois de longo tempo, pelo nosso colega aqui de Araraquara, Roberto Carioca, e depois o Ariovaldo César conseguiu transformar essas fitas cassete em mídia MP3, pois meu filho transformou em mídia MP4 e disponibilizou tanto no nosso canal do YouTube, como no canal do Fala Aprendizes e também no canal do Instituto Eurípides Barçanufo aqui de Araraquara. Então, as pessoas que quiserem conhecer o Jerônimo Mendonça fazendo palestras, nós temos mais de 20 palestras disponíveis em áudio para que você possa ouvir. E no futuro, esse trabalho que a Clara está fazendo, uma transcrição, vão ser transformadas num livro ou num e-book, não sabemos ainda no início, mas que vai ser oportunizado que as pessoas tomem conhecimento do texto. Porque uma coisa é o Jerônimo falar e outra coisa é a gente ler aquilo que ele falou, que dá mais reflexões. Então, meu amigo, eu passo a palavra a você. Como sempre a gente diz, a live é do convidado. Eu estou aqui, se você precisar, a gente vai trocando figurinhas. Eu achei muito interessante no início dessa palestra que ele fez na cidade de Jaboticabal também, pelo fato também desse centro espírita chamado Caridade e Fé, está justamente completando aniversário no dia que ele foi fazer essa palestra, né? E está completando 79 anos, né? E o centro já havia sido fundado. E aí, no início, ele parabenizou o centro espírita por aquele trabalho, pelos trabalhadores, e já nesta oportunidade ele já buscou aprofundar no tema, fazendo duas questões, né, relacionadas com o tema, mas direcionado ao coração de cada pessoa que estava naquele momento ouvindo a sua voz, né? Então, depois de 36 anos, e foi essa palestra, que foi lá em 1987, e hoje estamos em 2023, 36 anos depois dessa explanação, a gente pode estar aqui, claro, com todo respeito, com toda admiração do nosso Jerônimo, repetir as palavras, essas perguntas que ele fez direcionado ao público e que hoje na nossa live nós vamos repetir. Ele fala o seguinte: por que será que o Evangelho nesta noite nos alertasse ou viesse nos alertar a respeito da necessidade do desprendimento dos bens materiais? Por que será essa necessidade? E aí ele faz outra pergunta: porventura estaremos nós ainda presos, aprisionados ao egoísmo, à avareza, às paixões pelos bens da terra, quando a luz do entendimento espírita já nos felicita a alma? Então, a gente percebe que nada é por acaso. Muitas vezes a gente vai no centro espírita e tem algum palestrante lá, dá uma palestra incrível, a gente fala assim: fulano deveria estar aqui, fulano de tal, meu filho deveria estar aqui, minha esposa deveria estar aqui. Não, cada um exatamente está no lugar certo. E se você estava naquele centro espírita exatamente naquela hora, a mensagem é para você, a mensagem individual. Então, Jerônimo fez essas duas perguntas, que foi a resposta para ser individualmente. E hoje nós, nesta noite, fazemos essa pergunta para nós, né? Para nós que estamos aqui na tela, para vocês que estão aí ouvindo, será que nós, mesmo ainda com esse entendimento espírita, estamos ainda apegados, estamos ainda aprisionados aos bens materiais? E a resposta de Jerônimo foi, obviamente, que sim, né? Que nós ainda estamos apegados, nós ainda temos muitas dificuldades de autolibertação, nós ainda temos um apego com os patrimônios materiais, com os apegos afetivos, né? Quantas vezes a gente fala assim: meu esposo, meus filhos, né? A gente coloca força enorme na palavra meu, até no Deus, né? A gente fala assim: meu Deus. E às vezes a gente esquece que ninguém é de ninguém, que nossos
parentes, nossos filhos, nosso marido, nossa esposa, não são propriedades nossas, né? São espíritos que estão em evolução, juntamente conosco aqui, mas a evolução ocorre individual. Então, Jerônimo vem trazer essa mensagem, vem trazer esse alerta, né? E ele fala da mensagem espírita, que a mensagem espírita, ela vem nos alertar sobre a atitude racional. É você ter uma fé raciocinada, saber que estamos aqui neste planeta transitório, que as pessoas que estão com nós também é transitório, um dia elas vão partir da mesma forma que chegaram, e ele vai relatando essa questão do desprendimento. Então, quando buscamos conhecer a doutrina espírita, por exemplo, a gente vê a necessidade de mudar. E Jerônimo fala uma coisa que é muito interessante, que a gente precisa desprender desses bens materiais gradativamente. Não quer dizer que a gente, a partir do momento que conhecemos a doutrina espírita, que vamos mudar da noite para o dia. Não, não é assim. Eu conheci a doutrina espírita, eu já sei que existe a vida após a morte, que aqui é transitório, e amanhã eu vou desapegar de tudo, né? Eu vou ser uma pessoa totalmente desapegada, iluminada, e não é assim. A gente sabe que o processo é difícil, o processo é gradativo, exige muito da gente disciplina, perseverança, e é isso que Jerônimo fala na palestra, gradativamente. Ele não vai falar que vai acontecer da noite para o dia. Então, é preciso a gente ter a consciência de que essa transformação é lenta e vai depender do nosso trabalho, da nossa reforma íntima. E é exatamente também, isso, viu, Dinei? Você está bem numa sintonia que eu estava analisando, né? A sua análise com a palestra do Jerônimo. Embora o texto auxilie bastante a gente, mas as suas colocações estão sendo muito presentes, né? Então eu fico muito feliz com a sua abordagem. Pode continuar, está de parabéns. Mas pode comentar, pode interromper para agregar mais aí o bate-papo. Fique tranquilo, estamos aqui. Então, essa questão de gradativamente é importante, porque a gente não pode deixar se enganar, autoenganação, né? Falar, eu já sou um espírito perfeito, eu já vou para nosso lar, né? Todo mundo fica imaginando ir para nosso lar, mas não é bem assim. Então, a gente tem que entender que nesta encarnação, nesta presente reencarnação que a gente está, a gente não vai sair santo, né? A gente vai sair um pouco melhorado, mas há muitas coisas que deveremos ver mais à frente. E a doutrina dos espíritos vem falar isso, né? Pode o homem ser perfeito, o quanto ser perfeito, ele fala que não. Mas a perfeição ainda absoluta, o quanto se pode nessa reencarnação. A gente não vai conseguir fazer tudo em uma somente uma reencarnação. A gente vai ter que exigir outras, que há qualidades que a gente ainda não conhece, há qualidades que são desconhecidas ainda para nós. Então tem muito que aprender. Então vamos tirar essa ideia de santo, de anjo, que está muito longe de nós, e nos reconhecermos como imperfeitos, mas em transformação. Não vamos também considerar a pior pessoa do mundo. Eu sou cheio de defeitos, eu cometi isso, eu cometi aquilo, sou a pior pessoa do mundo. Eu mereço ficar no umbral lá eternamente. Não. A gente tem a oportunidade de mudar constantemente. E aí, Jerônimo fala, né? Que bom que temos o entendimento da doutrina espírita. Que bom, né? Porque a doutrina espírita, ela auxilia a nós nessa autolibertação. E quando fala autolibertação, é porque somente nós que podemos nos libertar, né? Eu posso, por exemplo, falar para o outro, aconselhar, mas o outro só vai ouvir se ele quiser. Ele só vai mudar a sua forma de ser se ele desejar. Então é uma autolibertação, é a gente próprio que se liberta. Então a doutrina espírita ela tem esse papel de despertar, né?
para as verdades espirituais. E despertar para essas verdades espirituais, assim como Jerônimo fala na palestra, antes de que as verdades espirituais possam nos pegar de surpresa após a nossa desencarnação. Porque muitas vezes a gente, né, tem aquela música Deixa a Vida Me Levar, de Zeca Pagodinho, e a gente acaba indo nessa onda, deixa a vida me levar. E nessa de deixa a vida me levar, a gente acaba não fazendo as nossas escolhas, deixamos a multidão escolher por nós. E quando a Dona Morte, né, que todo mundo teme, vem com as verdades espirituais, e aí nos pega de surpresa. Aí a pessoa fala, mas eu não sabia disso. Quanto eu me arrependo de não ter feito isso. E quantas vezes a gente vê isso, né? Principalmente nos trabalhos mediúnicos de espíritos que arrependeram de não ter dado um processo melhor na sua vida, não ter feito melhores escolhas, né? A pessoa fala assim, aproveitei bastante a vida, só que materialmente, mas e espiritualmente? O que construiu, né? Então, quando retornamos ao plano espiritual, quando partimos de retorno à verdadeira vida, não nos será perguntado o que fomos, o que tínhamos, né? Vai ser perguntado, e a nossa própria consciência que perguntará, é o que tenhamos feito. O que a gente fez de bom? Qual foi a nossa herança? E quando falamos de herança, Jerônimo fala que a única herança que realmente podemos ter conosco é aquela dos nossos atos, de nossos pensamentos e de nossas palavras. É essa herança que carregamos conosco. Nós não vamos carregar nosso carro, nossa casa, né, para o outro lado. Nós vamos carregar aquilo que trazemos dentro de nós. Então, é a bagagem os nossos entes queridos, né? Os nossos laços afetivos também. Exatamente, os nossos laços afetivos. E a gente vê que há mais de 2000 anos, Jesus alerta isso para nós, né? Sobre essa questão de herança, sobre essa questão de ajuntar as coisas, né? Quando ele fala lá, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e tudo consomem, onde os ladrões roubam e minam. Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. E aí a doutrina espírita vem nos esclarecer sobre essa questão do rei, dos céus. E muitas vezes a gente acreditava que céu era um pedacinho de terra lá, né? E a doutrina espírita vem nos explicar que o céu e o inferno estão dentro de nós próprios. Então, quando Jesus fala do reino dos céus, não é algo exterior, não é o nosso lar, né? Não é uma colônia espiritual, mas é algo que está dentro do nosso coração. Porque existe muita gente, a gente sabe, por exemplo, nos livros de André Luiz, tem muito espírito que está lá no nosso lar, mas se sente praticamente no umbral. Por quê? Porque dentro do seu coração, né, carrega sentimentos negativos, ainda carrega o ódio, o não perdão. Então, aquela pessoa, podemos dizer assim, uma linguagem mais, entre aspas, está no inferno, né? Então, o céu e o inferno é um estado de consciência. Então, quando tomamos consciência disso, começamos a não esperar a expectativa de um céu lá em cima, mas a construir o céu dentro de nós, que é isso que Jesus propõe que cada um faça, né? Com a construção do nosso céu. Odinei, uma coisa que eu estava pensando nessa questão assim, né? As pessoas muito materialistas que acreditam apenas na atual existência são as pessoas que a gente poderia falar assim, é muito apegada aos bens terrenos, por ela ser materialista. Mas nós encontramos muitas pessoas, inclusive no meio espírita, por exemplo, que por mais que conheça a transitoriedade da vida terrena, ainda assim é apegado às coisas, às pessoas, às situações, aos cargos. É uma relação muito interessante até, né? A gente tem, por exemplo, o livro de Chico Xavier, Voltei, do irmão Jacob, né?
ele foi um dirigente de um centro espírita, e ele é doutrinador de espíritos. Quando desencarna, ele vê que é completamente diferente daquilo que ele imaginava. Ele tem até uma certa dificuldade no processo de desencarnação, e Bezerra de Menezes até ajuda nesse processo. E aí, quando ele chega lá, vê que a luz dele, né, a aura dele, brilha menos do que uma professora, né? Aí o orgulho, a vaidade fica... Então a gente percebe que não é porque a gente é espírita que quer dizer que a gente é melhor que os outros, não. Os espíritos são os que mais necessitam, né? Então, se foi confiado esses ensinamentos, essas verdades para nós, é porque nós estamos precisando mais. Então, não vamos se achar bam, porque não é assim. E aí a gente tem várias literaturas espíritas, nas obras de André Luiz mesmo, a gente vê várias pessoas que foram totalmente espíritas, mas que tinham esse apego material. Então, não quer dizer que está atrelado conhecimento espiritual ao desapego. É totalmente diferente. E aí, Jerônimo fala sobre das correntes, né? Que, infelizmente, quanto de nós ainda deixamos ser algemados, aprisionados pelas falsas posses, pelas falsas fortunas? Quantas vezes em várias existências trocamos aquilo que é eterno, que é permanente, por aquilo que é transitório, por aquilo que é instável? Então, quantas encarnações a gente já está nesse processo de tentar desapegar, mas a gente não consegue, né? A gente ainda fica se apegando a essas falsas posses, a essas falsas fortunas. Então, Jerônimo também fala uma frase interessante, que eu coloquei aqui, que ele fala assim: ninguém veio ao mundo das formas para permanecer definitivamente no corpo. Então, quando a gente toma consciência disso, que a gente está aqui de passagem, que tudo que a gente conquistou, trabalhou, ou seja, herdou de alguém, de pai, de mãe ou de avó, não vai ser nosso, né? A gente deve imaginar assim: a gente vê o mundo como? Sem nada. Então, para a gente sair daqui, a gente não vai levar nada material. O que a gente vai levar? Conhecimento, os afetos, né, a paixão, ou então os sentimentos também contrários, mais inimigos, o ódio, né, o rancor, o orgulho exacerbado. orgulho. Exatamente. Então, a gente tem que pensar assim: este corpo que eu estou aqui não é meu, né? Eu não tenho a verdadeira posse, eu não tenho a verdadeira propriedade. Quando eu desencarnar, né, eu vou partir e ele vai ficar. Ele vai se decompor. Claro que, tendo esse pensamento, a gente não vai falar assim: como esse corpo não é meu, eu vou fazer o que quiser, né, eu vou desleixar. Não. É um empréstimo divino. Deus nos emprestou esse corpo a fim da gente atuar neste plano, né? Mas para isso a gente tem que preservar ele, cuidar dele, né? Porque ele é um empréstimo divino. Mas a gente não deve se apegar. E muitas pessoas acabam fazendo isso, acabam pegando a essa personalidade, né? Que a gente está, acaba pegando a essa aparência. E aí que entra a chamada vaidade, a tola vaidade que acaba nos cegando, que acaba fazendo a gente acreditar que somos apenas aquilo que transmitimos através da nossa aparência. E quantas vezes a gente vê pessoas numa faixa de idade, né, que os cabelos começam a ficar grisalhos, que as rugas começam a aparecer, e as pessoas entram em um estado de depressão, porque aquilo que ela tinha construído de si, com o tempo, vai se acabando. Então, ela acaba de perder a oportunidade de viver as fases da vida, né? De viver a tranquilidade e de buscar os conhecimentos elevados, que Jerônimo fala muito no decorrer da palestra. Ele está colocando uma coisa, Dinei, ele fala assim, que eu achei muito importante. Ninguém está impedido de ter fortuna. A fortuna é uma bênção de Deus, quando aquele que a retém transforma em luz, amparo, educação, socorro aos que menos possuem. Exatamente.
é a questão do bom uso, né, desses bens materiais. Não quer dizer, por exemplo, muitas pessoas às vezes têm uma ideia errada daquela parábola do jovem rico, né? Que o jovem rico chega e fala para Jesus assim: bom mestre, o que é preciso para eu entrar no reino dos céus? Para ter a vida eterna? E aí Jesus fala: se queres entrar no reino dos céus, guardai os mandamentos. E aí esse jovem rico fala assim: quais são os mandamentos? E aí Jesus fala: não matareis, honrar seu pai e sua mãe, amarás Deus acima de todas as coisas e amarás teu próximo como a ti mesmo. Ele fala uma série desses mandamentos. E aí o jovem, por ser de família judaica, já conhecia aqueles mandamentos das leis de Moisés, ele fala: guardo todos esses mandamentos desde a minha juventude. O que é que me falta ainda? E aí, nesse momento, Jesus para, analisa aquele jovem e fala assim: se queres realmente entrar no reino dos céus, pega tudo o que tem, vende, dai aos pobres e me segue. E aí, naquele momento, o jovem para, pensa, reflete, vira as costas e vai embora. E aí muitas pessoas acabam pegando a letra, né? Nesse momento, falam assim: não, Jesus falou para vender tudo, dar aos pobres e seguir ele, então vou fazer isso. Eu nasci rico, vou pegar e vender tudo e seguir Jesus, ajudar os pobres. Não, Jesus não quer que a gente se torne mendigo, né? Não quer que a gente se torne um pobre, um morador de rua, mas que a gente faça o bom uso da riqueza. Aí a pessoa fala assim: ah, Dinei, mas por que é que esse rico, Jesus falou isso para esse jovem? É porque Jesus sabia, né, não onde é que estava o apego daquele jovem. Então Jesus fez essa proposta para testar realmente aquele jovem, se ele estava realmente desapegado dos bens materiais. Então, não vamos nos tornar mendigos, né? Mas sim fazer o bom uso da riqueza. Se a gente tem a riqueza, se foi concedida a nós, né, é uma oportunidade também de evoluir, de fazer a multiplicação dos talentos. A gente também tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo a parábola da multiplicação dos talentos. Então, aqueles talentos, né, seja o dom espiritual, seja a riqueza, né, que Deus nos confiou, que possamos multiplicar, fazer deles um bem em prol do outro. E, principalmente, não fazer aquela caridade de simplesmente dar, né? Às vezes é importante a gente também não só dar o peixe, mas ensinar a pescar. Né? A gente ouve muito essa frase, essa palavra. Então, para que você não crie uma dependência, né? Para que você não crie uma dependência e você dê condição da pessoa galgar o seu progresso material também pelos meios próprios de recurso dela, né? Exatamente, porque principalmente o trabalho dignifica o homem. Todo mundo quer um trabalho, quer ganhar o seu ganha-pão, né, com o seu próprio suor, com o seu próprio custo. Então, essas pessoas, esses ricos, comerciantes, empresários, quando puder, a filantropia é importante sim, mas também a geração de empregos é muito melhor, porque você vai trabalhar com uma série de famílias durante vários tempos, né? Porque se tem uma renda, a família também vai receber esses benefícios. E não somente naquela doação de abrir a mão. E a gente vê também, geralmente, aqui na Bahia, lá na Vitória da Conquista, não sei se você já ouviu falar dessa cidade aqui na Bahia. Já ouvi, sim, claro. E geralmente tinha um centro espírita lá que todo dia na semana, lá em uma cidade maior, dava sopa para os moradores de ruas. E todos os dias os moradores de rua estavam lá. E aí o que eles perceberam? Eles falaram: não, a gente tem que mudar essa situação. Fizeram cursos, abriram oferta de cursos para que as pessoas possam tomar um curso profissionalizante, procurar seu emprego. E até a questão dos currículos, eles faziam lá no Centro Espírita, organizava direitinho, fazia recomendação para as empresas, e assim foi reduzindo o número de pessoas que estavam ali, né, morando na rua. Porque muitas pessoas estavam morando ali na rua, não era porque queria, né? Porque tem muita gente que vai morar na rua porque quer. Mas outros não, outros porque estava desempregado, não tinha para onde ir. Então, a gente vê essa questão
do bom uso das riquezas, não é se desfazer de tudo. É importante isso, eu achei muito interessante essa abordagem, Dinei, porque o caráter assistencial da casa espírita, a gente fala da casa espírita, mas a gente sabe que outras entidades religiosas também fazem. É muito importante naquele momento que a pessoa está passando uma dificuldade e tudo mais. Mas olha que lado importante que vocês, que nessa casa espírita, está fazendo. Reduziu o público, dando condição para que eles conseguissem um emprego digno, onde tivesse não mais necessidade de viver da beneficência pública, mas também utilizar os recursos financeiros num trabalho digno. Muito interessante também isso, né? E veja a questão do emprego da riqueza. Se você é um industrial, é um dono de uma microempresa, um comércio que seja, você pode utilizar o quê? Qual que é o salário mínimo daquela categoria? É X. Você pode pagar um pouco além. Você pode distribuir as riquezas dando incentivo ao próprio trabalho daquela pessoa que está naquela tua condição de teu empregado. Exatamente. É a matemática básica, né? Se a gente for raciocinar, se a gente tem, por exemplo, uma pessoa muito rica, está lá o dinheiro guardado no cofre, não é melhor pegar esse dinheiro e investir, abrir um comércio, né? Pegar esse comércio, gerar emprego, e mesmo falar assim, eu não quero o lucro dessa empresa que eu estou abrindo, eu não quero ela. Então, dou uma organização filantrópica, né? Mas que possam pegar e fazer essa multiplicação desses talentos, que o Evangelho nos fala. Eu lembrei até de uma história, né? Pode falar, depois eu falo da história. Não, fala você, depois eu falo da história. Eu só ia concluir que aqui que Jerônimo fala que é possuir sem ser possuído. A gente ter os bens terrenos, dar o seu justo valor, mas nunca ser possuído por eles, nunca ser escravo desses bens, ser senhores desses bens, né? Eu sou ser usufrutuários, administradores. Vamos acabar administrando aquilo que Deus nos confiou, mas não ser escravo desses bens. Nessa questão de ser escravo do bem, a gente lembra de uma coisa muito engraçada, né? A pessoa chega num determinado momento, manda lavar o carro, né? Polir o carro, ficou lindo, maravilhoso. Aí tá a maior chuva, ele toma a chuva, mas o carro ficou na garagem. Só ver o comentário da Débora aqui, que eu achei importante. Fundamental cuidar da mente e do corpo, sem radicalismo. Aceitar com serenidade que iremos envelhecer. Com certeza, Débora, com certeza mesmo. A aceitação das nossas fases da vida, ela é a fundamental. É claro que precisamos cuidar do corpo, né? Uma alimentação saudável, atividade física, bons pensamentos também, a meditação, tudo isso auxilia muito. Né? Mas não vamos ser escravos do corpo, como também não vamos ser escravos dos bens materiais, como esse exemplo que eu falei do carro. Né? Dinei, você falou uma coisa de guardar dinheiro no cofre. O Jerônimo conta uma história interessante, está mais para o final da palestra, mas como você falou de guardar o dinheiro no cofre, eu lembrei daquela história. Uhum. Você lembra dela? Do cofre, não. Eu só lembro uma pessoa que estava para morrer. Ah, sim. Sim, do rico, né? Lá que estava. Você conta ou eu conto? Não, pode contar você. Então, tinha um senhor, né? Bastante rico, que aproveitou bem a sua vida. E quando chegou aos 80 anos, descobriu que estava uma doença irreversível. Não tinha mais jeito. E ele tinha muito dinheiro guardado, né? Lá nos cofres, nos bancos. E aí ele teve uma brilhante ideia, né? Tentar conquistar um pedacinho do céu. Ele falou, vou pegar. Pegou, fez o seguinte, deu 10 milhões para o sanatório, 5 milhões para o asilo e 10 milhões para o orfanato, né? E aí, 2 meses depois disso, ele fez a distribuição desses bens, ele acaba desencarnando. E o desencarno, o velório dele foi aquela pompa, né, da igreja, porque era um homem de bem, né? Fez uma grande, uma generosa caridade. E chegando lá do outro lado, né? Ele falou bem assim, eu vou ser bem reconhecido aqui.
Só que quando chegou lá, ele descobriu que a verdade que era totalmente diferente. Não era aquilo que ele esperava. Porque lá não tem como mentir, né? No plano espiritual não tem como a gente mentir. Porque lá está registrado, está refilmado, a nossa consciência, ou melhor, a nossa aura, o nosso campo mental, é como se fosse um livro aberto. Todo mundo que vê lá sabe. Então, os sentimentos mais secretos, os nossos pensamentos, está tudo lá gravado. Então, os espíritos falaram assim, não, Pacheco, você vai ter que reencarnar novamente, né? Você tem que suar pelos poros, você tem que compadecer dos necessitados e auxiliar por amor, né? Porque o que você deu não serviu de nada, né? Porque você não fez a doação por amor, você fez por medo do desconhecido, né? Por também não poder gastar mais. Viu que não podia gastar mais? Falou, como eu não sei o desconhecido, eu vou investir. E aí ele percebeu que não era nada disso, né? É que a caridade... É como se havia no passado as indulgências, né? Que se dava para comprar um pedaço do paraíso, né? E a gente percebe que até hoje ainda tem muitas pessoas que acreditam nisso, né? Eu falo assim, eu vou fazer a caridade, vou visitar o abrigo, vou fazer tal coisa, né? Para conquistar um pedacinho no céu, no nosso lar. Até no meio espírita a gente vê muitas pessoas fazendo isso. Mas a questão da caridade, gente, é uma coisa que deve ser sentida, né? Claro que muitas vezes no início, quando a gente está exercendo, quando a gente está buscando conhecimentos espíritas, a gente deve fazer um esforcinho, né? Que através desse esforço que a gente vai fazendo, a gente vai começando a sentir aquele afeto, aquele carinho, né? Quando a gente fala com as pessoas. Mas a caridade deve ser sentida. E aí, Jerônimo também fala a questão associada a essa questão de caridade, né? Quando é feita com amor, quando ele menciona sobre o livro Sexo e Destino. Lá no livro Sexo e Destino, André Luiz relata sobre a mulher que não tinha crédito com a espiritualidade. Ela passou a vida toda dela na riqueza, certo? Mas ela nunca tinha feito nada em benefício ao outro. Seja uma palavra de carinho, seja um conforto, seja um aperto de mão, seja a doação pelo menos de uma moeda para alguém. E essa pessoa, essa mulher, ela estava precisando de ajuda, estava precisando de auxílio. Só que André Luiz e Félix, né, que eram os dois espíritos que estavam acompanhando aquela senhora, não conseguia dar esse auxílio, porque ela não tinha esse crédito com a espiritualidade. Só que chegou um dia, né, essa mulher estava na praia e passou uma criança órfã, toda esfarrapada, toda suja, faminta. E aí essa mulher pegou um pedaço do lanche que ela estava comendo e deu a essa criança. E aí nesse momento no livro narra, né, que Félix e André Luiz começaram a chorar de tão emocionados que estavam. E a gente fala assim, mas um pedaço de lanche, né? Coisinha simples, mas foi uma coisa simples feita com amor, feita com espontaneidade, sem interesse. Ela não tinha interesse nenhum. Ela simplesmente teve compaixão, teve dó daquele órfão e deu um pedaço de sanduíche. Então, a caridade é isso, é ajudar o amor. E aí, Jerônimo fala até assim, que se a gente soubesse, a gente daria até a padaria. Não era um pedaço de lanche, não. Daria a padaria inteira sobre isso. Então, até no meio espírita, a gente tem que ter essa consciência, né? Não de ter interesse de falar assim, eu vou ter uma posição melhor no plano espiritual, eu vou abraçar o mundo, eu vou querer fazer tudo. Não. Deus, né, em sua infinita bondade, sempre nos dá a oportunidade de exercermos a caridade. A gente é que não percebe, né? Mas sempre coloca alguém no nosso caminho que precisa ouvir, ou alguém que está precisando de algum alimento, só a gente atentar aos sinais. Então a gente não vai querer tentar fazer grandes obras, né, como Irmã Dulce, como Divaldo Franco, que aí a gente ainda não está tendo condição de fazer. A gente tem que fazer as pequenas coisas, principalmente dentro dos nossos lares, que é onde a gente deve mais exercer a caridade,
e que a gente esquece. É complicado mesmo, né, Dinei? Realmente, estava pensando uma coisa quando você estava falando do nosso lar, que nós espíritas, que principalmente a gente que veio, eu principalmente vim de berço católico, a gente tem aquela questão do céu, inferno, purgatório. E a gente, no meio espírita, a gente transmuda o nosso céu pelo nosso lar, depois que conhecemos a obra do Chico, né? Então a gente quer ir para o nosso lar, e eu lembro muito particularmente, está circulando de vez em quando um videozinho da internet do Chico, tomando um chá, um café ali com as amigas numa reunião fraterna, e estavam perguntando, Chico, de onde que nós viemos? Aí ele fala assim, minha irmã, nós viemos das regiões umbralinas. Até você, Chico. Sim, até eu, por que não? Somos todos devedores, não estamos aqui na condição de privilegiados, não. Então é muita pretensão nossa, às vezes a gente fala assim, que quer ir a nosso lar, sendo que a gente não tem a condição espiritual, né, o traje nupcial para estar numa situação de habitar uma colônia espiritual. E o que a gente conversa aqui, o que a gente faz, essas reflexões, elas servem de alerta para cada um de nós. Alerta para mim, para o Dinei, para todos nós que estão aqui junto conosco. Porque quanto mais a gente vai falando e vai ouvindo, mais a gente vai se compreendendo da nossa pequenez. E aí a gente vai caindo ali, levantando a colar, mas o importante é continuar a caminhar, né, Dinei? Exatamente. E assim, às vezes, quando eu comecei a fazer palestras, eu falava assim, meu Deus do céu, como é que eu vou falar de uma coisa que eu ainda não tenho, né? Só que aí eu vim depois a entender que é falando, né, desses sentimentos que a gente ainda não tem, que a gente vai começar a adquirir. Não quer dizer que a gente, para ser palestrante, para a gente divulgar, né, por exemplo, falar do evangelho para alguém, que a gente precisa ser um Haroldo Dutra, um Rossandro da vida. Não. A gente pode falar da forma como a gente entende, né, ainda que seja o A, I, O, U, mas que a gente possa falar, que a gente possa levar esse consolo, esse conforto para as pessoas que a gente conhece e que nos procura. Às vezes a pessoa chega assim para falar, me fala um pouco sobre determinado assunto da doutrina espírita. A pessoa fala assim, eu não sou palestrante, né? Não, você não é palestrante, mas você pode falar, né? O que você entende, sabendo que a gente também é eterno aprendiz, a gente está sempre em fase de aprendizado. É que nem eu falo assim, não é se você ficar esperando você estar em plena condição para fazer alguma coisa, você nunca vai fazer. Mas eu não sou bonito. A minha voz é assim. Gente, faz com a beleza exterior que você tem, faz com a voz de taquara rachada que você tem, mas faça alguma coisa. Melhor fazer desse jeito do que não fazer nada. Não fazer nada, exatamente. Ô, Dinei, conta outra história do Chuchu pra gente, que o Jerônimo contou lá também. Do Chuchu? Essa eu não lembro. É do Chico, que foi fazer um teste lá. Do teste com a irmã que ele fala, isso, né, no caso? Isso. Que a irmã falou que se doasse as coisas, se doasse o Chuchu, iria ficar sem, né? E aí, na verdade, Pode falar. Continua, pode ser, vai lá, vai. Não, vai você. Pode fazer. Minha memória ainda tá meio vaga. Eu vou ler aqui, Eu sei que é uma multiplicação aí. Ele faz o seguinte, ele fala assim, que nós sabemos do livro de Ramiro Gama, Lindos Casos de Chico Xavier, quando ele disse à sua irmã que não acreditava muito nos espíritos. Minha irmã, é dando que se recebe, né, dizia o Chico. A vida é uma troca permanente. Quem dá, dá-se. Quem não dá, rouba de si. Aí o Chico saiu para trabalhar e ela quis fazer um teste. O teste de São Tomé, ver para crer. Deu 2 chuchu para a vizinha, depois recebeu 6. Deu 6 chuchu, recebeu 12. Deu os 12 e não recebeu mais nada. À tarde voltava o Chico para casa e mais do que depressa ela disse ao irmão, quase que comecei a acreditar na sua filosofia, mas nós acabamos de ficar sem chuchu para a sopa. Dei todos os chuchus e não recebi mais nenhum.
Não passou 6 minutos, alguém bate a porta do Chico trazendo um saco cheio de chuchu. É interessante, né? Essa questão de dar. Quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. E isso não somente com os bens materiais, mas também com a energia, que às vezes a gente fica com medo, né? A gente fala assim, eu tô com energia tão boa, mas vem fulano ali, vai tomar minha energia, me absorve de mim, né? Às vezes a gente ouve a pessoa falar, não, não é assim. Quanto mais a gente doa, mais a gente recebe. Se a pessoa está realmente com energia ruim, que você acha que vai absorver da sua, transmite, doa, né? Não fica com esse receio, não. Que aí você também vai receber. Aqui, como eu acho que é Joana que fala, né? Aquele que oferece rosas é que fica com as mãos perfumadas. Perfumadas, exatamente. Então, quanto mais quem doa também recebe. Então, não fica com esse medo de doar e não receber. E eu lembro, falando de casos, eu lembrei da história que muitas vezes a gente fica pedindo para ganhar na loteria, né? A gente fica fazendo tentando abarganhar a espiritualidade, falando assim, se eu ganhar na loteria, eu vou pegar esse dinheiro, fazer tal coisa, abrir um orfanato, ajudar o asilo, ajudar o centro espírita. E aí, Jerônimo conta a história, né? Que tinha um senhor, é o irmão X que conta essa história em um livro de Chico. Que tinha um senhor que vivia pedindo para os espíritos para que ele pudesse ganhar na loteria. Sempre vivia pedindo. Até que teve uma oportunidade que os espíritos fez com que ele pisasse uma nota, né? Naquela época era réis, mas vamos dizer que era 10 reais. Não, vamos dizer que era 100, vamos de 100, né? Aumentar, colocar uma de 100. E aí ele pisou nessa nota de 100 e ele olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém, abaixou agachadinho, colocou os 100 reais no bolso e caminhou adiante. Passou uns 4 a 5 minutos, cruza com ele quem? Um mendigo, né? Faminto, todo machucado, com a voz abarganhada, falando, me ajude, né? E aí ele falou bem assim, eu não cuido de vagabundo, né? Eu não cuido de vagabundo. E aí os espíritos que estavam acompanhando ele, que ajudou ele a encontrar aqueles 100 reais, falou bem assim, imagina se fosse 10 milhões. Né? Exatamente. 100 reais ele já fez essa diferença toda, o orgulho já foi lá em cima. Imagina se fosse 10 milhões. Aí que ele ia pisotear sobre todo mundo, não ia fazer caridade nenhuma, ia alimentar mais o orgulho, mais a vaidade. E eu tenho uma amiga no trabalho que ele fala sempre assim, fala brincando, Deus não dá asa à cobra. E às vezes a gente, por exemplo, tá lá falando de ganhar na loteria, né? E ele fala, mas fulano eu não dou dinheiro, não. Pra fulano ali também não dou, não. Eu falo, é por isso que não ganha. Porque antes de ganhar, você já tá falando que vai fazer o que não vai fazer. Só fica em promessas. É isso, Deus não dá asa. Eu lembro dessa história do Chico, né? Que o pai dele era vendedor de bilhete de loteria, né? E acho que o Chico comentou isso no Pinga Fogo, se não me engano. E aí ele falava assim, meu filho, você aí pede para os teus espíritos, né, parar a roda para mim lá no jogo né? Mas os espíritos não estão aí para fazer esse tipo de trabalho para nós. Eles não se servem a esse fim. Aí o pai do Chico falou, olha, eu vou fazer o seguinte, quando eu morrer, você vai fazendo a tua fezinha na loteria, que um dia eu vou parar a roda para você. Aí o Chico falou, olha, pelo sim, pelo não, todo mês eu comprava um bilhete. Nunca ganhei, mas... Às vezes a gente quer tentar barganhar a espiritualidade, mas não é assim, né? Não. Que a gente sabe... Sem contar também que o dinheiro que vem de uma... Não que a gente esteja aqui fazendo apologia, criticando quem joga, não estamos aqui nesse perfil fazendo isso, mas muitas vezes o dinheiro que chega de uma forma inesperada, num grande volume, acaba trazendo a perdição da pessoa frente à encarnação dela. Quantos e quantos ganhadores da Mega que aconteceram tantas coisas tristes em relação a eles, né? Trágico.
A gente ouve muitos noticiários assim, fulano herdou determinada fortuna de tantos milhões, mas se perdeu, né? Se perdeu nesse meio dessas fortunas, cometeu determinado crime, determinado delito. Então, Jerônimo fala também sobre o seguinte, que nós já vivemos séculos incontáveis. Então, todos nós já habitamos grandes palácios, já fomos aristocratas no passado, todos nós já fomos senhores, senhoras de grandes terras, né? E hoje nós, necessitados pela necessidade de elevação, de aprendizado, ou até mesmo de resgate, nós voltamos a reencarnar em condições menos favoráveis materialmente. Então, a gente vem em determinadas reencarnações marcado pela necessidade, pela dor, a fim da gente deixar o nosso excesso do passado e encontrarmos a nossa leveza espiritual. E muitas vezes eu costumo falar para as pessoas que assim, as pessoas falam assim, eu reencarnei pobre, eu vou ser pobre para sempre. Não, Deus não quer isso da gente. Deus quer o quê? Que a gente pega essa lição dessa situação que a gente está, seja a riqueza ou seja a pobreza, e faça um bom uso dela. Que a gente possa, por exemplo, né, se estiver na pobreza, nessa situação, não reclamar, evitar a reclamação, que é muito pior. Porque quando a gente fala sofrer com reclamação, é repetir a lição. Se você está reclamando, é porque você não aprendeu. Então, você vai ter que repetir de novo, né? E quando a gente fala que eu nasci pobre, eu vou ser pobre, não quer dizer que você vai cruzar os seus braços e encostar na parede. Não. Você tem que ter resignação. Resignação não é fechar os braços e aceitar tudo. Não, é você procurar, buscar, lutar, fazer as suas conquistas materiais com consciência, né? Que eu preciso de uma casa, né? Eu preciso de um carro para me se locomover. Então a gente tem que separar o necessário do supérfluo. O que é aquilo que é necessário para mim? O que é aquilo que é necessário para a minha existência? O que já é exagero, né? A gente precisa, sim, fazer essas conquistas materiais, mas com consciência. Eu queria só deixar um recado para o pessoal que eu disponibilizei nos stories o link do nosso canal do YouTube, onde tem a palestra do Jerônimo na íntegra, tá? E o que é interessante é que nessa palestra ele vai contar algumas histórias bem engraçadas que aconteceram com ele e também canta. O Jerônimo adorava cantar. Então vocês podem ouvir o Jerônimo cantando. Eu não vou pedir para o Dinei cantar também, não, né, Dinei? Não. Mas ele conta... ele conta algumas histórias engraçadas. Eu vou colocar só uma situação muito particular aqui, que na cidade de Brasília, ele falava assim, eu costumo ficar no lar dos velhinhos, quando ele ia fazer palestra, porque o Jerônimo fazia palestra para os vários cantos do Brasil, né? Várias, norte, sul, leste, oeste, estava sempre viajando, fazendo palestras. E em Brasília ele costumava ficar no lar dos velhinhos. Então, quando ele chegou carregado pelos amigos, porque o Jerônimo vivia numa cama ortopédica, em decorrência de ser tetraplégico, né? E um velhinho disse para o outro, uai, já estão enterrando o defunto de óculos? Achando que era saída de algum enterro. Porque além de tetraplégico, ele era cego. Então ficava com óculos escuros, né? Viram aquela situação e chamou... E ele falava isso com muita alegria. Uma coisa muito importante da vida de Jerônimo é que ele fazia da sua vida, as dificuldades que ele passava, ele transformava em risos e alegrias e deixava a palestra leve. Então, aqueles que quiserem, não tiveram oportunidade de assistir ainda, entre lá no nosso canal do YouTube, Reflexões Aloysio, na playlist Palestras de Jerônimo, tem mais de 20 palestras. Essa aqui é a palestra 10, Desprendimento dos Bens Terrenos, que foi feita na cidade de Jaboticabal, em 1987. Palestra na íntegra está lá, é só para a pessoa chegar, também ouvir. Como é só o áudio, dá para você arrumar a cozinha, arrumar a cama, fazer outras coisas e ouvindo o que ele vai contando lá, que é muito bom, né, Dinei? Dinei, nós já estamos quase a 1 hora e o tempo voou, né?
tempo voou. Só para finalizar aqui, tem um desses casos engraçados que ele conta no final, eu achei muito engraçado, sobre aquela mulher, né, que chegou para Jerônimo, que ele às vezes ficava no lugar de Chico, quando o Chico não estava, e ela chegou com a foto do marido e falou assim: Jerônimo, esse é meu marido. E como ele não enxergava, né, ele falou: olá, como vai? Como é que o senhor está? Está bem? E aí a mulher ficou assustada, né? E a mulher falou assim: mas ele não tá aqui, é uma foto. Aí ele falou: como é que eu ia adivinhar que era uma foto? Você não falou que era uma foto. Você falou: esse aqui é meu marido. Então ele imaginou que o marido estava ali, né? E aí ela foi perguntar se o marido realmente amava ele, ela, né? E aí Jerônimo foi dar os conselhos. Então, como você falou, Jerônimo lidava com as situações, aquelas situações diárias que acontecia principalmente com ele, de forma humorada, né? Ele não lidava com tristeza, com rancor, com reclamação. Então ele fazia com que isso se tornasse, ele fez com que isso, essa vivência dele aqui na Terra, se tornasse um grande exemplo, né? À toa que se chama o gigante deitado, como a gente muito conhece no meio espírita. Porque essas circunstâncias que ele mostra, principalmente com a vida dele, mostra que a vida é passageira, que tudo passa, que não vale a pena a gente ficar triste, reclamando. Não, que a gente possa levar a vida de forma humorada, que a gente possa ter bons olhos de esperança, de positividade. E Jerônimo, mesmo não tendo a sua visão física, ele tinha esses olhos, né? Esses olhos de positividade, de esperança, transmitia alegria para as pessoas. Então, já fazendo as minhas considerações finais, agradeço a você pela oportunidade de estar aqui falando sobre Jerônimo, principalmente com uma pessoa que já conheceu ele, né? Já vivenciou com ele, então é uma grande honra estar aqui e aprendi bastante. Espero que as pessoas também que tenham participado tenham adquirido um conhecimento, uma oportunidade de despertar para principalmente ler os livros. O livro que eu gosto bastante de Jerônimo é O Gigante Deitado, né, que conta a vida dele, e tem entre outros que a Luísa também faz aqui as palestras no Instagram. Então convido a todos os meus seguidores aí a acompanhar também as lives de Aloysio. E a Luísa vai falar aí quais são os dias das lives. Nós estamos fazendo as segundas, terças e quartas-feiras, sempre na última segunda-feira de cada mês, sobre as palestras de Jerônimo Mendonça, sempre com um convidado. Nós já estamos com a programação até o final do ano, quando a gente encerra as lives sobre as palestras, nós vamos até dezembro. A partir da semana que vem, segunda e terça-feira, o livro Escalada de Luz, de Jerônimo Mendonça, e às quartas-feiras nós vamos estar dando início ao estudo do livro Nos Albores da Imortalidade, que é a vida de Jerônimo Mendonça no plano espiritual, que, por sinal, excepcionalmente, amanhã, uma terça-feira, Márcia França, presidente do Lar Espírita Pouso do Amanhecer de Ituiutaba, vai estar conosco, comentando. Márcia, que realmente viveu e conviveu muito com o Jerônimo, tanto nesta vida como em outras, como ela vai relatar para nós, ela vai trazer relatos importantíssimos da convivência com o Jerônimo e também quais as impressões dela frente a este livro. Amanhã, às 22 horas, convido para estarem conosco para mais um bate-papo. Então, a partir daí, na primeira quarta-feira de agosto, nós vamos começar o estudo capítulo a capítulo desse livro aqui, Nos Albores da Imortalidade, ditado por Jerônimo Mendonça, espírito, na psicografia de Nicola Fratari Neto. Linei, eu só tenho uma palavra a dizer a você. Gratidão, meu amigo, gratidão de coração pela sua disponibilidade, pelo seu tempo, pela abordagem desse tema de forma tão leve, tão tranquila, tão serena. Gratidão mesmo, que Jesus continue te protegendo e abençoando sempre. Tá? E vamos marcar mais bate-papos, porque conhecimento seu é muito bom e precisa ser divulgado, né? Claro. Amigos, agora eu vou fazer a nossa prece final e agradecendo de coração a presença de todos vocês. Como eu disse, não deu para cumprimentar a todos, mas agradeço a participação com muito carinho de todos vocês que estão sempre conosco.
E assim eu convido a todos para, unidos num só pensamento, num só coração, dirigirmos ao alto, a Deus nosso Pai, a nossa prece de gratidão pelo dom da vida, pela oportunidade da existência. Agradecer a Jesus, o nosso mestre, irmão maior, esse divino amigo, companheiro de todas as horas, que por mais que possamos estar em dificuldades, ele está sempre ali a nos amparar e nos socorrer. Que o divino mestre Jesus possa proteger e amparar a cada um de nós que aqui se encontra nesta live, que já passou por ela ou vai assistir depois. Que possa abençoar o trabalho do nosso querido amigo Dinei, neste projeto de divulgação da mensagem do bem. Abençoar a todos os nossos lares, os nossos familiares, todas as pessoas que passam por dificuldades ao longo do caminho, estejam encarnados ou desencarnados. Que a equipe médica espiritual visite os lares dos doentes, dos aflitos, derramando bênçãos de luz nas águas eventualmente colocadas neste momento. E assim dizemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males. E que assim seja, sim. Que assim seja. Assim seja. Dinei, mais uma vez, gratidão, meu amigo. Gratidão de coração. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente. Valeu. Tchau, gente.